E aí, gente, eu sou a Clara. Meu nome é Amanda e esse é mais um episódio de Muita Coisa. E... No episódio de hoje, a gente decidiu trazer um tema diferente dos que a gente já trouxe. A gente queria realmente dar uma explorada numa parada diferente. Porque a gente sempre bate na tecla de... Assuntos sérios e importantes. É, sim. E a gente queria hoje falar sobre viagem. Porque, primeiro que, como eu falei, é um assunto diferente. E segundo que a gente sempre fala principalmente de saúde mental. E eu acho que pra a galera da nossa idade que tá nessa fase de rotina e estudo, faculdade e trabalho e decidir o que quer fazer da vida, e um caos, a viagem, tipo, viajar num geral, independente de, tipo, ser pra fora ou pra alguns lugares mais perto, assim, de onde você mora, é uma boa forma de esparecer, sair da sua rotina e abrir um pouco a cabeça também, visitar lugares diferentes, conhecer novas culturas, eu acho uma parada muito interessante. Descansar a mente mesmo. Sim. Eu acho que quando a gente fala de viagem, quando eu penso em viagem, é justamente pra gente sair da rotina, pra poder acalmar a cabeça e lembrar de que, meu Deus, a vida foi feita pra isso, pra gente aproveitar, pra gente lembrar que a gente tá aqui, cada dia é um diferente do outro, apesar de que a rotina não permite muita diferença. Mas eu gosto de viajar justamente por isso, que eu posso desligar de todas as minhas obrigações, minhas responsabilidades. E dar uma esparecida assim é bom às vezes. A gente tem que fazer isso até quando a gente tá na nossa rotina, né? Tirar um momento pra lembrar que, meu Deus, calma. Existe um mundo fora disso, existe um mundo fora dessa bolha, né, que eu vivo, tipo, pra mim o mais legal de viajar, por mais que eu tenha muita questão de, tipo, sair da rotina, que eu sou muito apegada à minha rotina, acho que esse é um dos motivos pelos quais eu não penso tanto em viajar, apesar de ter, tipo, lugares que eu queira muito conhecer. Essa parada de você realmente sair da sua rotina e falar, tipo, caraca, existe um mundo aqui. Além do trabalho. Tipo, meio que faz você lembrar que, tipo, a sua vida não é... Oi? Do trabalho da faculdade, existe um mundo além do trabalho da faculdade. Sim, tipo, meio que faz você realmente abrir a cabeça, entende? Porque eu acho que às vezes a gente fica tanto preso naquela rotina de fazer as mesmas coisas todo dia que a gente esquece que existe um mundo lá fora, um mundo completamente diferente do que a gente vê todo dia. E, tipo, acho que dá um gás, dá uma vontade de viver, que você fica, tipo, cara, é pra isso que eu estou, sabe, trabalhando e me desgastando tanto o tempo inteiro. Sim. Eu gosto muito de... É porque, porra, a gente tava discutindo sobre pra onde a gente mais gosta de viajar. E eu e minha família, na verdade, a gente gosta muito de viajar pra praia. Então, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema, enfim, lugares de praia geralmente é o que a gente prefere. E eu gosto muito, porque geralmente o que inclui quando a gente tá viajando... se você viaja pra algum outro lugar, você vai... Como você estava falando, de explorar o lugar. Mas em alguns locais mais históricos do país que você tiver, do estado que você tiver, da cidade que você tiver. E eu não tenho muito disso. Geralmente é justamente... A viagem é pra gente descansar, não pra gente gastar mais nossa energia lá. Por isso que a gente vai muito à praia, que é só praia. É muito bom, eu gosto. É um bom descanso. Eu sempre gostei muito de praia. É ridículo, porque eu moro perto da praia. Só que eu não vou na praia. Eu vou na praia uma vez no ano quando a gente viaja. Pra Saquarema, todo final de ano. Sim. Tá. Cara, eu, quando viajo, tipo, eu não sou da vibe exploradora da natureza. Eu, tipo, que gosta de ir em museu. Eu, particularmente, só gosto de ir em museu se tem dinossauro. Se for museu, tipo, museu histórico. Tipo assim, eu lembro quando eu fui com os meus pais pra Nova York. Em Nova York tem 1.500 museus. Eu ficava, tipo, cara, que saco. Só tem... Eu acho que tem um museu que tem dinossauro. Aí esse eu fiquei animada de ir. Mas de resto, eu ficava, tipo, cara, a gente fica indo em museu, que saco, gente, vamos pra loja. Eu gosto... Cara, quando eu viajo, eu gosto de comprar. Ou gosto de ir em parques de diversão. Ou uma coisa que o meu pai gosta de fazer, que é... O único lugares que eu gosto de explorar são lugares assombrados, assim. Lugares que tem, tipo, histórias de fantasma, ou que muita merda aconteceu. Esses são os tipos de lugares que eu gosto de explorar. Eu nunca fui com essa visão, e eu acho que seria bem legal, assim, porque eu gosto de um pouco de terror, assim. Nem que seja místico, enfim. Eu não acredito em fantasmas, mas eu tenho cagaço. Acho que todo mundo tem um pouco de cagaço. Mas eu gosto de ir em museu, eu gosto de ver a cultura do lugar que eu tô. Mas eu nunca fui pra fora do país. Então isso é uma coisa diferente sua. Você já foi pra fora do país, eu não.
Não, nunca fui. Mas eu gosto muito da cultura que a gente tem aqui, por exemplo. Eu fui pra Fortaleza no ano passado, retrasado, não lembro. E eu fui no Museu de Fotografia. Eu tenho até a caneca, que minha mãe fez questão de comprar pra falar que eu fui no Museu de Fotografia. Enfim, eu passei por lá muito devagar. Eu passei muito tempo lá e minha mãe falando, tipo, mas você já viu, né? Vamos, vamos. E eu fiquei, não, deixa eu ver. Eu não terminei de ver. Sim. E era uma exposição muito legal, assim. Sabe aquele Vale da Estranheza? Off topic. Não. Vale da Estranheza é quando você vê, tipo assim, um robô muito parecido com um humano, mas você sabe que ele não é um humano. E aí fica essa estranheza de... Nunca vi isso. Sério? Uhum. É uma teoria social, assim. Uhum. Quando você vê uma parada muito parecida com um humano, mas você sabe que não é humano, você se sente muito esquisito. Uhum. Mas enfim. Aí tinha uma pintura lá que quanto mais eu olhava, mais assustado eu ficava. Era bem legal. Enfim, foi isso. Eu achei, assim, foi a mais recente que eu me lembro. Que a gente foi pro Beach Park. A gente se divertiu bastante. Mas era aquela coisa, né? Também era praia. Então tava tudo meio junto. E assim, foi muito divertido. Eu nunca fui de ir em parque de diversões. Só fui 2 vezes na minha vida, que foi no Beto Carreiro e no Beach Park. Mas assim, foi muito legal. Muito legal. Ambas as situações. Eu lembro até hoje do Beach Park. Eu fico, meu Deus. Beach Park não, do Beto Carreiro. Fico muito feliz. Fico muito triste porque eu não fui no Excalibur, que era o que eu mais queria ir. Cara, eu fui no Beto Carreiro, mas eu não lembro o que é. Excalibur é aquela luta... Tem um ringuezinho, assim. Luta de espadas e aí tem muito sangue. E aí eu falei, meu Deus, ninguém morre, mas eu quero ver e não sei o quê. Mas eu não fui, acabei chorando. Eu era muito novinha, eu tinha 7 anos, acho. Eu chorei porque eu não tinha conseguido o ingresso. Ai, meu Cara, Deus. a minha questão com viagem é que, tipo assim, eu não tô muito aberta a conhecer tanto, assim, lugares novos. Porque, como eu falei, eu não sou aquela pessoa que gosta de realmente explorar, a não ser que tenha, tipo, coisas assombradas ou, tipo... Eu gosto de bater perna, mas pra comprar, sabe? E, tipo, eu realmente não sou muito aberta, assim, a conhecer lugares novos, porque geralmente quando você, tipo, viaja pra Europa e tal, é pra, tipo, conhecer a cidade, ver museu, ver as antiguidades. Monumentos e tudo mais. E eu não tenho muito essa vibe. Tipo assim, eu gosto de ou criar memórias com as pessoas que eu tô, ou, tipo, sei lá, essa coisa de, monumentos e coisas históricas realmente não me pega muito, a não ser que tenha essa parada assombrada. Mas o legal de viagem é que, tipo, qualquer coisa vira história, assim. Tipo, qualquer merda. Até os perrengues, até as coisas ruins viram história que depois você se junta com as pessoas que você viajou e você, tipo, quando acaba a viagem... Chega um momento de rir. Chega um momento de rir, sabe? Porque, tipo assim, eu já passei por muito perrengue em viagem, tipo assim, muito, eu sou muito azarada. Tipo assim, eu sou uma pessoa que, tipo assim, se você vai viajar comigo, tenha em mente, eu sou muito azarada em viagem, porque eu só me fodo. Então, tipo assim, mas é engraçado, é muito legal você, depois que a viagem acabou, depois que todo o perrengue já passou, ou até quando você tá na viagem, mas a situação já acalmou, assim, você olhar pra situação e conseguir rir e falar, caraca, passamos por isso. Tipo, tudo acaba virando história, sabe? E risada também, às vezes. Sim. Quando não é muito péssimo. Você acha que, tipo, você é mais adepta a viajar sozinha ou mais adepta a viajar em grupo? Eu prefiro viajar em grupo porque, sendo ou com a minha família ou em amigos, eu nunca viajei com amigos. Mas é uma vontade grande minha. Porque, justamente por essa parada de criar memória, não sei o quê. É uma coisa que eu tenho muita vontade. Mas, geralmente, eu viajo com a minha família e viajo com o meu namorado. E não vou dizer que é perrengue. Mas sempre tem alguma coisa, alguma graça que acontece. E algumas histórias engraçadas mesmo. A última viagem que eu fiz pra Saquarema foi com a minha tia, com o marido dela e com os cachorros dela. E eu acabei encontrando um amigo na praia, assim, a lá foda-se. Um amigo que eu não via há uns 5 anos. 5 mais? Mais. Enfim, que ele estudou comigo no 8º ano. E que, tipo assim, eu já tinha terminado a escola, já estava na faculdade. E eu encontrei o cara lá, descobri que ele estava trabalhando com fotografia também, que o moleque é ator, enfim. Foi muito do nada, porque eu tava tentando entrar no mar com o board, né? E eu não tava conseguindo. Ele falou assim, não, entra por aqui, porque a onda que não sei o quê. Porque o cara morava em Saquarema. Ele veio pro Rio de Janeiro, mais pro Centrão, por causa de trabalho. Depois ele voltou pra Saquarema. E aí ele me ajudou lá, não sei o que, a gente tirou foto junto, foi tipo assim, foi muito legal. Mas, pô, quando que na praia enorme de Saquarema que eu ia encontrar meu amigo, sabe? Foi muito engraçado, foi muita coisa assim,
que aconteceu do nada, sem explicação alguma. Eu gosto muito de quando acontece esse tipo de coisa. Quando eu vou pra algum lugar e acabo encontrando alguém. Cara, você falando isso agora me lembrou de uma vez que eu fui pra Nova York e eu encontrei uma amiga minha da escola no banheiro da Broadway. Meu Deus. Tipo assim, a gente foi ver, acho que foi a peça do Shrek, se não me engano, ou foi Rei Leão. Um desses dois, eu não lembro. Mas essa história, essa viagem, tiveram alguns perrengues, mas tipo assim, essa situação foi muito específica. E aí eu e minha mãe, a gente foi no banheiro antes de começar a apresentação. E aí eu só olhei pro lado e tava minha amiga do colégio lá. Eu falei, tipo, cara, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo aqui? Mas realmente, assim, tem umas situações de viagem, assim, que são extremamente aleatórias. Assim, tipo, você contando isso me lembrou dessa situação que tinha apagado da minha mente. O máximo de perrengue que eu tive foi atraso de ônibus. Que quando eu fui viajar, acho que foi pra Cabo Frio, quando eu voltei. Quando eu voltei, o ônibus atrasou, tipo assim, 2 horas. E a gente lá esperando em pé com a minha avó. Entendeu? Foi meio punk. E com fome, porque a gente ia almoçar no meio do caminho, né, pra casa. Enfim. Teve esse perrengue, teve mosquito em Saquarema, né? Aí é foda. Porque a gente não consegue dormir, assim. É porque Saquarema já é quente. E aí a gente fecha a casa muito tarde. Então todos os mosquitos ficam lá dentro. Mas... teve o perrengue de insolação que eu falei com você. Saquarema eu peguei uma insolação foda. Fiquei com a testa inchada e depois desceu, assim, pro rosto. Foi foda. Mas, assim, nada, nem ninguém podia me encostar. Eu dormia de biquíni. Ficava o dia inteiro de biquíni. Porque não dava pra dormir. Insolação é horrível. E, tipo assim, eu fui muito boba, tá ligado? Eu poderia só ter passado o protetor uma vez. Eu falei assim, não, solzinho de 10 horas da manhã, eu vou pegar um pouquinho e depois eu passo. Caralho, quando que eu fui lembrar de passar protetor, porra? Cara, uma coisa muito... Fiquei o dia inteiro no mar, porra. Tipo, uma coisa muito chata em viagem é quando você fica doente, no meio da viagem. merda. Eu quase sempre, tipo, quase toda vez que eu viajo eu fico doente, por algum motivo. Tipo... Doente, tipo... Gripada, cabeça? geralmente gripada. Tá. E, tipo, como eu falei, eu sou muito, muito, muito azarada quando, tipo, o assunto é viagem, eu sou muito azarada. Cara, eu já fiquei internada. Eu já teve, tipo, uma vez eu tava no aeroporto, teve ameaça de bomba. Eu já, tipo, tive que sair do avião, porque o avião quebrou. O que mais? Mas onde você tava que o avião quebrou? Eu tava aqui, eu ia pro Orlando, e aí o avião quebrou. Mas vocês estavam no ar? Não. Tipo assim... Ele quebrou aqui? Tipo, a gente tava... Menos mal, né? Eu ia viajar sozinha com meu ex-namorado, a gente ia pro Orlando. E aí, tipo, essa história tipo, assim, foi um dos maiores perrengues, assim, de viagem que eu já passei. Tipo, foi uma das primeiras vezes que eu viajei, tipo, sozinha, assim, pro exterior. E aí a gente tava indo pro Orlando, a gente ia pegar o avião daqui pra Houston, Orlando. E aí, quando a gente entrou no avião, o avião tava demorando muito, muito, muito pra sair. E aí, eu já comecei a ficar nervosa. E tipo assim, cara, quando você é comissário de bordo, você não pode usar as expressões graças a Deus ou se Deus quiser. Você não pode, cara. Você não pode. E aí, tipo assim, do nada, a mulher chega lá no microfone, porque a gente tá passando por uns problemas técnicos, por isso que tá demorando a sair, não sei o quê, mas já, se Deus quiser, a gente vai conseguir sair. A mulher falou, se Deus quiser, eu já tranquei o cu, eu já fiquei assim, né? Aí eu virei pro meu ex, eu falei, cara, não sei se eu quero ficar aqui. Não sei se eu quero viajar nesse avião, acho melhor a gente sair. Aí, tipo assim, passou mais um tempão, aí, tipo... A mulher chegou no microfone de novo. O problema já foi resolvido, graças a Deus. Em alguns minutos já a gente vai partir. Eu falei, cara, não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui. Aí eu virei, tipo, tinha um casal atrás da gente, que tinha mais ou menos a nossa idade. Aí eu cheguei pra eles, eu falei, gente, vocês vão ficar aqui, vocês vão sair, porque tinha uma galera saindo. Aí eles estavam falando, tipo, cara, não sei. Aí eu virei pra ele e falei, tipo, cara, vamos embora, eu não vou ficar nesse avião. Aí a gente saiu, teve que passar a noite no aeroporto. Aí a gente conseguiu pegar outro avião no dia seguinte, na manhã seguinte. Quando a gente chegou em Houston, o nosso voo foi atrasado. E ficava atrasando, adiando. Até que a gente descobriu que naquele dia em específico, deu pane no computador de todos os aeroportos do mundo. Foi a parada mundial. E que todos os voos estavam sendo cancelados. Jesus. A gente ficou horas no aeroporto de Houston, esperando pra caralho. Tipo, aí a gente conheceu 2 brasileiras, que eram uma mãe e uma filha, a gente fez amizade lá, ficou conversando com elas, e aí depois de muita treta, muito perrengue, a gente conseguiu entrar num voo.
que foi pra Orlando. Mas assim, a gente perdeu um dia da viagem. E uma parada que foi muito engraçada, que eu reparei esse dia, é que no mesmo voo que a gente, tinha uma excursão com 40 crianças. Tipo, daquelas excursões de 15 anos, sabe? Tipo, viagem pra Disney. Eu não sei como eles conseguiram um voo novo pra enfiar 40 crianças. Mas tinham 40 crianças. Junto com os guias. Cara, é por isso que eu não viajo sozinha. Eu tenho muito, muito medo. De viajar sozinha, não de dar merda, mas de acontecer alguma coisa comigo no meio do caminho e de eu não ter ninguém pra falar, tipo, olha só, vem aqui me ajuda. Me ajuda. Eu quero minha mãe. Às vezes eu só quero minha mãe. Então, assim, é uma parada que, porra, nada entra na minha cabeça de... Não, eu vou um dia pra fora do país com uma galera que eu acabei de conhecer. Não vou. Eu prefiro ir com um conhecido meu, com 2, 3 conhecidos meus, do que ir com uma pessoa que eu não conheço. Tipo... Porque eu vou conhecer ele na hora, na agência de viagem. Não! Essa foi, tipo assim, eu já tinha viajado pro exterior sozinha antes, tipo, com uma, tipo, não sozinha, tipo, sozinha, eu tava acompanhada, mas, tipo, sem os meus pais. Só que dessa vez foi, tipo assim, meio que... Porque da primeira vez que eu fui sozinha, eu fui com um outro ex-namorado meu e a gente foi trabalhar. Então, tipo assim, a gente foi pra lá, só que a gente, tipo, tinha meio que... Tudo acertado já, Tudo né? acertado e tal, e a viagem, que eu me lembro, deu tudo certo. Cara, eu não consigo ir no improviso também. Me dá muita agonia. Ah, não, quando a gente chegar lá, a gente vê. Quê? Não. Não me peça pra viajar assim. Eu sou uma pessoa muito de planejamento, mas fala. Tipo, cara, mas é porque eu, assim, eu já tô tão acostumada a passar perrengue em viagem. Que, tipo assim... É só mais um. Tem certas situações... Essa situação foi bem estressante, tanto que, tipo, na volta também deu muito problema. Nosso voo também foi cancelado e adiado, tipo, foi um caos. Mas, tipo assim, cara, eu já tive perrengues piores. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tava nervosa, eu tava, tipo assim... Vai dar tudo bem, vai se acertar. Porque, cara, como eu falei, tipo, eu já cheguei a pegar, tipo, tornado barra furacão. Eu sou meio burra, não sei a diferença, mas eu já peguei, tipo, tornado, furacão, enfim, no meio da estrada, quando eu tava viajando uma vez. Eu tava com os meus pais, acho que meu irmão nem era nascido ainda. Tava, tipo, eu e os meus pais e o meu primo postiço no carro, e no outro carro tava a minha tia e o ex-marido dela, e a gente tava saindo de Orlando pra Carolina do Norte. Porque meus pais queriam ver os indígenas lá da Carolina do Norte, então fomos. E aí no meio, meu pai tava falando com o ex-marido da minha tia por rádio. Isso tem muito tempo. E Você aí, é velha, né? Isso tem muito tempo. E aí eles, tipo assim, do nada, o cara começa a falar com meu pai, tornado, não sei o que, tipo, alerta de tornado. A gente teve que parar no posto de gasolina e a gente ficou umas 4 horas lá, comendo amendoim cozido. Esperando. Amendoim cozido é muito gostoso. Você não gosta de amendoim? Nossa, amendoim cozido é muito gostoso. Mas enfim, a gente ficou lá no posto de gasolina esperando o tornado passar. E depois a gente conseguiu ir pra Carolina do Norte. Meu Deus. E foi uma viagem bem legal. Mas teve essa porra aí. Teve essa porra dele. Eu acho que os perrengues não acontecem muito porque minha família se planeja muito. E nunca aconteceu da gente ir pra algum lugar que tem tornado, tsunami. Enfim, a gente não costuma viajar muito de avião, a gente viaja muito de carro. Porque geralmente a gente vai pra São Paulo para ir pra casa de família, que já é um lugar mais planejado. Sim. Então já é mais garantido. E é esse o nosso costume, a gente não planeja. Raramente a gente consegue viajar de avião. Tanto por questões de grana, tanto porque tem que ajeitar todas as férias de todo mundo. E isso raramente acontece. Enfim. Mas assim, é muito legal. Eu gostava mais de viajar de carro quando eu tinha sono suficiente pra dormir a viagem inteira. Nossa, toda E aí vez eu que passava 8 horas dormindo. Toda vez que eu viajo de carro, eu tomo um Dramin. Toda vez. Por quê? Porque Dramin é pra quê mesmo? Pra enjoo. Ah, tá. Só que ele dá muito sono. Eu não ligo pra... É ótimo, né? Você não sente enjoo se você tá dormindo. Funciona. E a viagem passa rapidinho. Não, então, exatamente. Eu geralmente faço de tudo pra dormir. É porque eu já sou meio assim. Eu entro num transporte público, eu durmo. Público não, transporte. Meio de transporte, eu durmo. Eu durmo no ônibus do condomínio, eu durmo no carro, eu já quase dormi em moto. Caralho. De sono, assim, Moto? eu tava caindo. Meu Deus, eu mal durmo na minha cama. Eu durmo, é porque eu encosto em qualquer lugar e durmo. Durmo em sala de aula, durmo no chão, durmo. Eu adoro dormir. Mas enfim, teve uma viagem que eu fiz de ônibus que foi leito, graças a Deus. Leito é quando deita.
Não deitou tudo, mas eu dormi que nem uma princesa. Eu não acordei pelo menos com dor. Assim, que é o que eu geralmente acordo quando eu durmo de carro. Mas foi maravilhoso. Geralmente, quando eu vou pra São Paulo, eu vou de ônibus. E, tipo, eu sempre pego Leito. sempre pego leito e eu, tipo, pego o ônibus mais tarde, tipo assim, 11 horas da noite. Aí você vai... Pra eu dormir. Sim. Porque, tipo, eu gosto muito de viajar de carro, eu gosto muito de botar meu fone de ouvido. E olhar pra janela. Só que, tanto que, tipo assim, uma coisa que eu e meu pai sempre gostamos muito, assim, principalmente quando a gente viajava lá pra fora, era fazer viagem de carro pra lugares perto. Porque, tipo assim, eu tenho família em Orlando, então, tipo, a gente geralmente ia pra Orlando e pegava o carro e ia pra lugares perto. E eu sempre adorei isso, sabe? A gente botava música e tal. Só que, tipo assim, quando passa de, tipo, 3 horas, eu já começo a ficar um pouco incomodada. Então eu No preciso carro? dormir. Ah, tá, entendi. Eu durmo assim que eu chego, eu entro no carro e durmo. Cara, não, eu preciso tomar alguma coisinha. Eu preciso tomar, geralmente Tu é sei- Dramin. Tu sente muito enjoo ou você toma o Dramin só pra dormir mesmo? Cara, depende... Eu não sinto nada de enjoo, eu tô muito acostumada com o carro. Eu, quando eu era menor, eu sentia mais enjoo. Hoje em dia, não tanto. Mas depende de como a pessoa está dirigindo. Eu tava falando com a minha avó sobre isso esses dias que eu durmo em qualquer lugar, principalmente se for transporte. Eu só nunca dormi em Uber carro. Eu fico ligadona. Isso daí eu já. Perigo, não façam isso. Eu só dormi uma vez quando eu não tava sozinha. Que aí meu namorado ficou acordado e eu tava lá dormindo. Mas eu tava conversando com a minha avó sobre esse negócio de eu dormir em qualquer meio de transporte. E ela falou assim, é porque eu não sei se você sabe, mas sua mãe te colocava no carro tarde da noite pra você ir dormindo. Aí quando você chegava em casa, você acabava acordando, mas era pra você dormir. Aí eu, ok, então talvez seja... Porque eu era muito novinha, eu não dormia à noite. Eu só dormia quando eu via o sol clarear, assim, até 2 anos e meio. Então minha mãe tentava fazer isso. Minha mãe e meu pai tentavam fazer isso, de me botar no carro, porque sabia que eu ia dormir 1 hora, por causa do balanço do carro. Que eu ia dormir. E quando eu chegava em casa, eu acabava acordando de novo. Era bom o momento que eu dormia. Enfim, mas eu nunca... Eu fico muito feliz que o que eu tenho que aproveitar da viagem, além do caminho que eu geralmente perco, eu sei que eu vou aproveitar bem porque eu vou estar descansada. Sim. Por mais que dormir no carro não seja a coisa mais confortável do mundo, mas eu vou estar dormida, pelo menos. Eu vou estar um pouco mais descansada do que eu estaria se eu tivesse acordado a viagem inteira. Cara, Eu ia separar um dia pra dormir. A gente tá falando essa parada de viajar em carro. Outra história de perrengue. Cara, tipo assim, eu tinha muito tempo que eu não enjoava. Eu, quando eu era pequena, eu realmente enjoava. Mas depois de adulta, eu parei de enjoar, sabe? Só que eu... Acho que isso foi ano passado, início do ano passado, por aí. Eu viajei de carro com os pais do meu ex-namorado e meu namorado. E foi a primeira vez que eu viajei de carro com eles. E aí, tipo assim, do nada, o pai dele, ele dirige um pouco rápido. E aí, do nada, eu comecei a enjoar muito. Muito, muito, muito. E tipo assim, cara, quando você tá ali com os pais do seu namorado e tal, você quer causar uma boa impressão, sempre. Sim. Independente de... A gente já tava junto há um tempo, mas pô, você quer causar uma boa impressão. Eu vomitei no carro. Foi na sacola. Mas Pelo menos. Você respingou no carro? Não vi. Eu fiquei muito envergonhada. Muito, muito, Não, muito. assim, eu também ficaria, mas né? O cara pediu. Tava dirigindo rápido pra Ele caralho. dirigia muito Entendeu? rápido. Tipo, não dirigia mal, mas dirigia muito rápido. E, tipo, eu não tô acostumada. Meu pai, tipo, ele dirige super... Não devagar, mas ele dirige, tipo, super de boa. E aí, tipo, eu realmente... Mas eu fiquei muito envergonhada depois. Tipo, esse é o tipo de história que ele provavelmente deve contar pras pessoas. Falar, ainda bem que não é minha nora, ainda bem. Ainda bem que terminei. Ainda bem que terminou. Mas, tipo... Mas eu, como eu falei, no geral, eu gosto de viajar de carro porque, tipo... Sei lá, ver a paisagem e, tipo, ficar escutando minha musiquinha e tal, ficar pensando na vida, tipo, fingir que eu tô num filme. Cara, ainda bem que eu durmo. Eu não penso em nada. É maravilhoso. Eu durmo se eu tomar alguma coisa. Não, então. Mas eu entendo o climazinho de viagem, Eu gosto quando é fim de tarde, que dá pra tirar um monte de foto, é bom. Sim. Cara, o legal é quando você tá, tipo, voltando de viagem de carro, voltando pra casa. E aí é aquele fim de tarde, aí você fica, tipo... A viagem, você fica a viagem toda, tipo, ou meio melancólico porque a viagem acabou, ou tipo, caraca, que viagem maneira. Sim. Tipo, principalmente quando é viagem com amigos, assim. Porque eu não sou uma pessoa muito adepta a viajar em grupo. Acho que pra mim, quanto maior o grupo,
pior. É, que isso é qualquer coisa, gente. Qualquer grupo, mesmo no dia a dia, assim. Porque Se muita gente vai dar merda em uma hora. eu sou uma pessoa que eu gosto de, tipo, fazer as minhas coisas, mas, tipo assim, eu também gosto de dar espaço para as outras pessoas fazerem as coisas delas. Só que, dependendo do tamanho do grupo, fica uma parada super desorganizada, sabe? E tem aquelas pessoas que têm mania de querer ficar junto o tempo inteiro. E eu sou daquele tipo de pessoa que, cara, eu, dependendo do que eu quero fazer, tipo, se todo mundo quer fazer uma coisa, só eu quero fazer uma coisa, eu me separo do grupo e falo, gente, eu estou indo fazer o que eu quero fazer, depois a gente se encontra. É isso, beijos. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito adepta a viajar sozinha e ficar sozinha, tipo... No geral. Eu gosto de, tipo, ter o meu planejamento. E, tipo, pra mim é muito maneiro, principalmente viajar com amigos e tal. Tipo, a última viagem que eu fiz com amigos, eu fui pra Búzios, pro Ano Novo, foi muito maneiro. Mas, tipo assim, eu gosto sim de viagem em grupo, mas depende muito do lugar, depende muito da quantidade de pessoas, depende muito de quem são essas pessoas, porque às vezes simplesmente não bate. Tipo assim, por exemplo, se botasse, tipo, a minha família toda, tipo, pra viajar todo mundo junto, eu acho que ia ter muito embate. Porque, tipo, somos pessoas muito diferentes. Quando a gente viajava só eu e os meus pais e meu irmão, por exemplo, dava embate, porque, tipo, cada um queria fazer uma coisa. Então, eu acho que, tipo, tem que ser muito bem planejado. E eu gosto muito de viajar sozinha. Tipo, sozinha mesmo, eu já só viajei uma vez, que eu fui pra São Paulo completamente sozinha. E foi, tipo assim, uma das melhores viagens da minha vida. E eu não acho que foi porque era São Paulo, porque eu particularmente gosto muito de São Paulo. Mas eu sei que é raro, tá? Alguém gostar de São Paulo. Não, porque tem parte de São Paulo. Eu gosto da parte de São Paulo que é do interiorzinho. Eu gosto da parte, tipo, Liberdade, Bom Retiro. Bem... Vou gastar cidade, dinheiro. Vou sair daqui falida, sabe? Sim. Essas são as partes de São Paulo que eu gosto. De, tipo, Galeria do Rock, essas coisas assim. E eu fui sozinha, completamente sozinha. E, cara, foi muito bom, porque eu fiz o que eu queria. Tipo, eu podia fazer o que Você não precisava esperar por ninguém pra poder fazer cara, eu assim. acordava o que eu quero fazer hoje, sabe? Tipo, Não, eu vou... isso é foda mesmo. Podia, tipo, sair a hora que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, voltar a hora que eu quisesse. Tipo assim, isso foi maravilhoso, assim. Eu tenho vontade de fazer isso de novo. Só falta o dinheiro. Eu tenho medo de fazer isso. Sério? Sério, porque eu sempre estive acompanhada. Uhum. Nunca estive 100% sozinha. Principalmente quando se trata de viagem. Pô, se eu tô num lugar diferente que eu não sei me locomover sozinha, pô, se eu for hoje pra Saquarema, de certa forma eu vou saber. Se for hoje pra Campinas, eu vou saber. Campinas é em São Paulo. Eu vou saber mais ou menos me locomover. Mas, pô, se eu tô num lugar que eu não faço ideia de como eu vou pra qual lugar, não, eu não quero fazer isso sozinha. Cara, Se eu for uma vez sozinha, depois de ter ido com outra acompanhada, aí amei. tipo, se eu ir sozinha pra um lugar que eu nunca fui, principalmente se for em outro país, é um pouco... Aí é realmente assustador. São Paulo eu já conheço tudo, Então. praticamente. Então, tipo, pra mim não foi muito assustador. Mas, cara, por exemplo, no Carnaval é Rio de Janeiro, aqui enche de gringo, né? E eu conheci alguns gringos. E, tipo assim, vários deles viajando completamente sozinhos. E aí, tipo, mano, eles falando, cara, viajei a América Latina inteira, não sei o que, sozinho. Eu fico, tipo, mano, como? Mas eu fico, tipo, como? É muito doido, tipo, você vê essas pessoas fazendo, tipo, mochilão, assim, completamente sozinhas. Aí eu acho uma doideira. Eu tinha um sonho de fazer um mochilão, mas eu lembrei que não dá. Por quê? Não dá. Não Eu dá. sou muito cagada, eu tenho muito medo. E eu acho que o que seria interessante que eu tava pensando, assim, de vontade. Eu não tenho muitas vontades de viajar porque eu não pesquiso muito sobre. Mas eu acho muito interessante a ideia de viajar. Eu estou arrumando minha mala, olha que legal. Entendeu? Eu tenho esse... Eu gosto de fazer isso. Eu gosto do processo inteiro, do antes, do durante e do depois. Mas eu queria muito viajar pra Europa, porque dá pra ir de um estado, de um país pra outro de metrô, assim. De metrô. De metrô, trem. Assim. É muito mais fácil você ir de um lugar ao outro só, enfim, de trem ou de metrô. Tem metrô, claro que tem metrô. Mas enfim, trem. E estavam pensando em fazer isso pro Brasil, não sei se você sabe. Seria top. De viajar de um estado pro outro de trem, assim, muito rápido. Cara, eu não sei se é porque eu tenho síndrome de vira-lata, mas eu nunca tive muita vontade de conhecer, tipo, muito do Brasil e da América Latina. Tipo, eu já fui pra alguns lugares no Brasil,
principalmente porque minha família é da Bahia, então deu pra dar uma explorada. Mas eu nunca tive muita vontade. Tipo, a minha mãe, ela já conhecia alguns lugares da América Latina e ela amou todos. Tipo, falou que foram as melhores viagens que ela já fez na vida. É porque o teu foco é diferente do que a gente pode, do que a América Latina oferece. O seu Sim. foco é compra. Não só compra, mas, tipo assim, coisas que acho que fogem talvez um pouco da cultura daqui. Porque, tipo, por exemplo, essa parada que eu gosto de lugares assombrados, isso é muito forte dos Estados Unidos. Não, isso tem aqui bastante também. Só pesquisar, mas realmente lá fora é muito mais... É muito mais... Tipo assim, aqui tem. Tanto que eu já fui num tour fantasma no centro do Rio uma vez. Meu pai me levou. Mas, tipo, eu acho que isso é muito mais forte lá fora, Sim, sabe? com certeza. E então, tipo, tanto que às vezes que eu fui lá pra fora, meu pai sempre arranjava algum lugar diferente pra gente ir com um tour fantasma. Tipo, às vezes que ele viajava pra lá a trabalho, toda vez que ele, tipo, tinha um break, assim, ele ia pra algum lugar que ele sabia que tinha alguma história, assim. E eu gosto muito desse tipo de coisa. Então, é um pouco diferente daqui, porque por mais que aqui tenha, não é o foco, sabe? E lá tem muito. Lá tem, tipo, muitos lugares com tour fantasma, assim, de, tipo, vários tipos diferentes. Tem, tipo, eu já visitei cadeia, já visitei casa assombrada, já visitei lugar de barco, enfim. Cara, muita coisa. Eu nunca tinha tido esse foco de assombrado nos lugares que eu vou. Mas realmente é uma coisa interessante. Porque... Não, querendo ou não, não é uma coisa que você vê todo dia. Você se você for por um acaso para outro lugar que tem uma história assombrada, é interessante de ver. Porque é uma coisa inusitada. Então, desperta o interesse de qualquer um. Lá tem muito, tipo, tour à noite, geralmente, né? E aí eles botam a gente num ônibus que parece Sete além. que parece um... Ai, qual é a palavra? Não é trem, é... Bondinho. Tipo um bondinho, parecendo aquele bondinho do Carreta Furacão, sabe? É literalmente isso. E aí a mulher contando várias histórias, aí a gente para nos lugares e tal, onde aconteceu tal coisa. Assim, algumas histórias obviamente são inventadas, outras não. Talvez. Talvez, mas pra mim, assim, tipo, eu gosto muito dessas coisas de fantasma e histórias de terror e tal, então eu prefiro acreditar que é tudo real, porque aí torna a parada tudo mais interessante. Tipo assim, uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida foi quando a gente foi pra Orlando de novo. Gente, eu tenho hiperfoco na Disney, então, tipo assim, como eu falei, eu tenho família lá, então a gente já foi algumas vezes. Quando meu pai, do nada, resolveu levar a gente em outubro, no Halloween, pra Disney. Essa foi uma das melhores viagens da minha vida, porque... Claro, porque combina tudo que você quer. Sim, a gente decorou a casa da minha tia inteira, a gente fez aquele trick or treating, né, que é doce ou travessuras. A gente se fantasiou todo, tipo, meu pai se fantasiou de Jedi pra pedir doce na casa dos outros. Os parques da Disney ficam completamente decorados, assim. Na época, como eu era pequena, eu acabei não indo no aquele Universal, acho que é Horror Nights, aquele evento de Halloween que tem na Universal. Mas, cara, meu sonho é ir nesta merda. Tipo assim, eu preciso ir, sabe? Esse é o meu problema com viajar. Porque toda vez que a minha mãe fala, vamos viajar pra algum lugar, Disney. É sempre o que você quer, ou assim. Disney ou algum lugar nos Estados Unidos. Esse é o meu problema. Porque eu tenho hiperfoco nos Estados Unidos. Eu não sei porquê. Mas é muita influência do meu pai. Mas, tipo, realmente, assim... Acho que é por isso que eu não pude explorar mais lugares, assim. Porque toda vez que meus pais chegam, bora viajar pra algum lugar, eu sempre falo Disney. E se eles falam, a gente vai viajar pra tal lugar, quer ir com a gente? Eu falo, não, porque eu tô guardando dinheiro pra ir pra Disney. Isso aconteceu esse ano, inclusive. É justo. Minha mãe foi pro Atacama com meu irmão e eu falei, não, tô guardando dinheiro pra ir pra Disney. Pô. Eu não tenho o hiperfoco de Disney, Estados Unidos, uau. Mas eu quero descobrir culturas diferentes, porque tem muito lugar muito interessante que, assim, que não tem uma cultura igual a nossa. Tipo, merda, eu não sei qual lugar, eu esqueci o nome. Mas que é um lugar que tem mais bicicletas do que carros. Mais bicicletas do que pessoas. Nunca vi isso. Tinha um país que era assim, que tinha essa estatística. Que eu achava legal, porque, enfim, as pessoas não usam... É só bike, é só bike. E eu não sei andar Nesse de lugar bike. eu ia ficar fodida, porque eu não sei andar de bicicleta. Eu também não. Meu Deus, você não sabe andar de bicicleta? Não. Você fica chocada também, porra. Você também não sabe andar Não, de sim, bicicleta. então, mas é porque eu nunca conheço alguém perto da minha idade que não saiba andar de bicicleta. Você é a primeira.
É que eu não sou perto da sua idade, deve ser velha. Tá bom. Tá bom. Mas eu sei andar de patins, sei andar de patinete. Eu não sei andar de patins. Já Eu tentei, adoro já. andar de patins. Eu adoro andar de patins. Não sei andar de bicicleta, eu ia ficar fodida lá. Eu ia ter que andar com patins, assim, na minha mão. Enfim, como é que deve ser o Uber lá? Uber Bike. Uber Bike? Uber Bike. Será que tem bike? O Rio de Janeiro achando que tá arrasando com Uber Moto e eles lá de Uber Bike. Sim, bizarro. Mas... são coisas assim... Eu não tô falando nem só de estilo de vida das pessoas. Eu quero conhecer comida diferente, porque... Tudo bem, eu sou meio chata com comida. Sou. Mas eu experimento tudo uma vez. Meu eu faço problema questão. também é questão de comida. Eu sou muito chata pra comer. Eu faço questão de experimentar tudo uma vez, pelo menos, pra saber se eu gosto. Exceto bicho. Exceto bicho que eu digo de inseto. Eu não vou comer inseto. Não vou comer barata. Não vou. O que eu quero explorar é cultura, sociedade lá, como as pessoas se comportam no dia a dia. Como as pessoas falam, assim, de postura mesmo. Comida, eu quero muito experimentar comidas diferentes. E arte, eu acho que eu falei arte, né? Não. Não falei arte? Não. Eu falei cultura. Quero muito saber das artes das pessoas, porque a arte reflete muito como a sociedade funciona. A sociedade daquele lugar funciona. Pra mim é tipo... Comida pega bastante, porque eu gosto muito de comer. Então, Mas eu sou muito fresca, então às vezes eu vou pra algum lugar falando, eu vou comer de tudo, e eu acabo não comendo de nada. Tipo... Por isso que você gosta tanto dos Estados Unidos, você já sabe o que você vai comer porque lá a comida é de plástico. Sim. Tipo assim, quando eu era muito pequenininha, tipo, muito pequenininha mesmo, eu tinha 2 anos de idade, eu fui pra Tailândia. E a minha mãe falou pra mim que lá eu sobrevivi de leite ninho e yakisoba. Meu Deus. Delícia. Ela levou uma caralhada de leite ninho pra mim, porque ela sabia que eu ia... Que eu, tipo, ia encrencar com comida. Ela sabia. E ela chegou lá, no caso, tinha leite ninho. No caso, mas... Eu não lembro se foi na Tailândia... É porque, tipo, antes de chegar na Tailândia, a gente parou em Londres. Mas... Porra, pertinho. Foi a parada. Uau. E aí, tipo... Mas ela falou pra mim que nessa viagem eu sobrevivi de leite ninho e, inclusive, eu fiquei internada nessa viagem. Porra. Foi a única Só vez... comer leite ninho e yakisoba. Foi a única vez que eu fiquei internada na minha vida. Tipo, sabe aquelas doenças que você pega quando você vai pra lugares muito diferenciados e não tem vacina? Eu posso ter esse tipo de problema, assim, porque já sou toda cheia de alergia, enfim. Essa viagem, eu não lembro se foi na Tailândia ou se foi em Bali. Porque, tipo assim, a gente fez a viagem Tailândia, Bali e Malásia. Não. Foram esses 3 lugares? Acho que foi. Enfim, foi ali. Eu não sei exatamente, foi algum lugar ali na Ásia. E aí eu fiquei internada, tipo, por um dia. Comecei a passar super mal. Tanto que tem várias fotos minhas, tipo, na viagem. A gente, direto do hospital, foi pra um zoológico. Então tem fotos minhas cheias de esparadrapo no braço, no zoológico, brincando com os macaquinhos, assim. Meu Deus. Pronta pra pegar mais uma doença. Pronta pra pegar mais uma. Mas uma coisa que eu tava falando com ela, que é muito doida dessa viagem, é que a gente foi exatamente um ano antes do tsunami que teve lá na Tailândia em 2004. A gente foi em 2003 e o tsunami foi em 2004. E, tipo assim, se você pensar, geologicamente, um ano não é nada. Então, Poderia tipo, ter acontecido poderia com ter você acontecido lá. Sim, tanto que o hotel que a gente ficou foi destruído, o parque aquático que a gente foi destruído, tipo, muita coisa foi destruída. Então, tipo assim, mas é uma viagem que eu gostaria de ter mais memórias. Lembrança. Eu gosto muito de tirar foto e de gravar tudo. E esse é um sério problema meu, porque às vezes eu posso estar me divertindo. Tanto porque todo final de ano eu faço um vídeo geral. Tanto porque eu quero ter memória gravada. Eu acho fotografia a melhor coisa que a gente pode ter pra lembrar das coisas. Cara, e vídeo também. Vídeo, eu sou apaixonada por vídeo. Tanto que eu faço nela. Viagem, eu sempre tiro várias fotos. E eu nunca olho pra elas, porque se eu fico olhando pra elas... Dá vontade de morar lá. Dá vontade de chorar e ficar fugir lá pra lá. pra sempre. Exato. Tipo, cara, as minhas fotos da minha viagem pra Disney, a última vez que eu fui no meio do ano passado, caralho, já tem mais de um ano essa porra, tipo, é muito doido pensar isso, mas enfim. Eu não consigo, até hoje, eu não dei uma revisada nessas fotos, porque eu fico muito triste. Eu sempre fico olhando assim, meu Deus, que época legal, como eu tava linda. Tipo, cara, meu intercâmbio, eu não ouso olhar as fotos do meu intercâmbio, senão eu fico muito triste. A minha viagem de 15 anos também, não ouso olhar as fotos, porque senão eu fico muito triste. Tipo assim, eu tiro as fotos, deixo lá guardado, mas eu não olho. Não olho pra nada. Eu queria muito que eu tivesse a possibilidade de revelar as fotos mais fácil e mais rápido do que enviar tudo pra uma gráfica e esperar voltar. Queria muito que fosse algo assim imediato. Ah, não gostei dessa foto, deixa eu revelar. Cara, eu tenho um álbum físico. Nessa Eu queria viagem, muito ter um álbum físico.
Cara, nessa viagem a gente comprou, a última que eu fiz, a gente comprou aquela câmera analógica descartável da Kodak. E a gente tirou várias fotos. E, tipo, isso eu com certeza estarei fazendo na minha próxima viagem. Porque por mais que seja chato e ter que revelar e tal, é muito maneiro, porque as fotos ficam com um efeito super legal. Sim. E eu acho que a graça toda tá no que pode ser descartável. Tipo assim, porra, tu tem uma foto pra você tirar. Faça especial. Sim. Quanto mais raro uma coisa é, mais especial é. Então, Sim. assim, eu gosto. Eu queria muito comprar uma Polaroid, aquela Instax. Porque e levar comigo pras viagens e, tipo, tirar várias fotos. Tipo, porque eu amo Polaroid, eu acho tão bonitinho. E eu ia gastar, tipo, litros e litros daquele filtro lá pra poder usar. Porque eu amo. Eu ia tirar muita foto e não ia olhar pra nenhuma delas. Que nem eu faço com as fotos que eu tiro no meu telefone. Então, melhor tirar com o seu telefone, pô. Se tu não vai olhar... Verdade. Mas eu gosto muito de foto revelada, tanto que eu tenho muita coisa antiga da minha família revelada. Fico muito feliz porque eu tenho essa mesma mania da minha tia-avó. Minha tia-avó que fala, não, eu vou revelar um monte de foto. Manda tudo que eu vou revelar e aí depois a gente divide. Ela é a que faz isso, eu acho isso maravilhoso. Ela tinha no computador dela todas as fotos em arquivo, só que acabou pifando, ela acabou perdendo quase tudo. Merda. Então, por isso que ela gosta de ter as coisas reveladas, eu entendo. Cara, quando isso acontece, é terrível. Punk. Eu perdi a maioria das minhas fotos da minha viagem de 15 anos porque eu fui assaltada. Então, tá vendo? É por isso que... Eu prefiro ter as coisas reveladas, eu prefiro. Sim. É mais seguro pra mim. Por mais que eu também queira sempre ter o arquivo pra caso eu perca a foto revelada. Enfim. É ótimo, eu adoro tirar foto, eu adoro gravar vídeo. Eu queria ter feito mais disso nesse ano, eu sinto que tô falhando um pouco nisso. Porque eu tinha TechPix. E aí eu conseguia gravar muito melhor. Porque eu tinha a lembrança física de eu tinha que gravar um vídeo. Sim. Agora eu só uso meu celular. Meu celular, ele serve pra 30 milhões de coisas. Então eu acabo esquecendo de gravar. Entendeu? Se eu tivesse uma TechPix comigo, uma câmerazinha, nem que fosse uma GoPro, eu ia lembrar mais fácil de gravar as coisas. E isso me deixa um pouco triste, porque eu tenho muitas lembranças muito boas nos vídeos passados de recapitulando o ano. E eu só não tenho mais a câmera. Sim. Eu também, a estética também era legal pra mim. A estética é maneira. Mas por isso que eu gosto muito de viagem, eu gosto de criar memórias, eu gosto de tirar fotos de tudo. Eu gosto de sair um pouco da rotina, ter coisas novas pra tirar foto, ter coisas novas pra presenciar. Assim. Eu acho muito legal. Tem algum lugar que você tem em mente agora, tipo, cara, quero muito conhecer esse lugar? Algum momento da minha vida? Eu acho que a Europa no geral, porque dá pra fazer. Porque justamente por aquela questão que eu te falei, dá pra tu ir de um país pra outro muito mais rápido do que o Brasil. Porra, Brasil, tu vai de um estado pra outro, tu demora muito. Porque é um país muito grande. Só que eu também tenho medo de... Eu não quero... Eu gosto muito de morar no Brasil, porque eu não tenho que me preocupar com tsunami, com um tornado. Eu não tenho que me preocupar com isso. Por isso que eu tenho medo de viajar também. Porque... Vai que acontece alguma coisa. Sim. E aí eu tô sozinha. Ou eu tô com alguém que não pode me salvar. Tá ligado? Sim. Que eu não sei como me salvar sozinha de um tornado. Exato. Ou de um furacão, ou de um tsunami. Eu não sei. E é o que eu mais tenho em mente. Tipo assim, se eu tiver a oportunidade de viajar pra qualquer lugar hoje, seria a Europa. E não é nem tipo, não, porque eu quero comprar as coisas. Eu quero estar lá. Eu quero passar por lá. Eu quero que seja um momento especial, assim. Cara, pra mim, ninguém vai ficar chocado, mas Disney. é o sul dos Estados Unidos, que eu não conheci ainda. Eu queria muito conhecer, tipo, Nova Orleans. É um lugar que eu tenho muita, muita, muita vontade de conhecer. Eu já fui no sul, mas eu fui pra uma cidade chamada Savannah, que é na Geórgia, que é simplesmente a minha cidade favorita do mundo inteiro. Mas eu queria muito conhecer Nova Orleans, queria conhecer Louisiana, tipo, aquela época não, aqueles lugares nos Estados Unidos que tem muita história, tipo, principalmente, tem muita questão voodoo lá, que eu acho super interessante, tipo assim, porque o sul dos Estados Unidos é uma parte dos Estados Unidos que tem uma história muito, muito pesada, principalmente relacionada à escravidão e tal. E, tipo assim, mas lá tem muita cultura africana, tipo, e um lado bem interessante de questão de, tipo, coisas assombradas e tal, que eu gosto pra caramba, lá é muito forte. Então, cara, eu quero muito ir pra Nova Orleans, meu Deus. E também eu tenho um pouco de influência, porque a Tiana é minha princesa favorita da Disney. Então, eu quero muito ir pra Nova Orleans. Sim, faz sentido. Mas eu adoraria
ter a possibilidade de viajar mais. Uhum. Mas por enquanto não. Porque tipo assim, pra quem quer ir pra fora, né, tipo, tá difícil, porque o dólar e o euro tá tipo 1 Libra, trilhão de reais. Tá muito difícil mesmo. Mas tá bem caro. Cara, até viajar por dentro da América Latina tá bem caro. Tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro. Tá impossível. Tá impossível. Então, por enquanto, a gente tá indo pra Petrópolis. Sim. E Teresópolis. É isso. Por enquanto eu tô indo pro Valqueiros. Sobre. O que a gente queria trazer com esse episódio era justamente pra transmitir a mensagem de que viagem, sair da rotina às vezes faz bem pra nossa cabeça. Uhum. E pode não ser a parada mais, assim, possível pra todo mundo. Sim. Não pode ser a coisa mais presente no dia a dia das pessoas. Mais prática, né? Mais prática também. Mas até pesquisar sobre outros países, sobre outras culturas, pode te fazer sair um pouco da sua rotina. Sim, até pra gente abrir a mente um pouco, né? Tipo, de que não é só a nossa cultura que é bonita e que existe. Tipo, se você sair por aí, pô, o mundo é tão diversificado, tem tanta coisa interessante que a gente pode ver e aprender e comer, sabe? Tipo assim, é muito legal a gente abrir um pouco a nossa cabeça, de tipo, sair um pouco dessa nossa bolha e da rotina também, como ela falou. Sair, eu acho que entender outras culturas e como a sociedade funciona de outras formas é uma parada muito humana nossa, tem que ser feita. É muito necessária. Principalmente a gente que trabalha com arte. A gente ter referências, né? Também ter referências. E é muito bom ainda assim ter outras referências, outras formas de ver o mundo. Principalmente filosoficamente falando, que isso também ajuda na nossa cabeça. Novas formas de interpretar a vida fazem muita diferença. E eu acho que viajar também, principalmente quando você viaja sozinho, é uma forma excelente de você conseguir maturidade, independência, sabe? Tipo, não precisa ser pra um lugar tão longe também, porque tem gente que fala, vou viajar sozinha, a pessoa vai lá pra casa do caralho. Mas, tipo assim, cara, pode ser literalmente ir sozinho de carro aqui, a gente mora no Rio, por exemplo. Vou aqui pra Terê, sabe? É uma forma da gente conseguir uma independência, sabe? Da gente, tipo, aprender a se virar sozinho, principalmente quando dão esses perrengues aí que a gente falou. Porque, cara, viajar é perrengue. E a gente passar por esses perrengues sozinho, tipo, a gente acaba conseguindo uma independência, sabe? A gente sabe se virar melhor. São mais experiências pra testar a nossa capacidade de se virar melhor. Sim. Sozinho. Que é pior ainda. Esse foi o episódio de hoje. Sim. A gente queria agradecer pela sua audiência até agora. Sim. E sim. A gente tá em todas as redes sociais. A gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, no YouTube e no Spotify. Então segue a gente em todas as redes sociais. A gente tá bem presente por lá. Em todo lugar. E digam pra gente aí que tipo de viagem vocês gostam ou alguma história de viagem que vocês achem interessante compartilhar com a gente. Se prefere viajar sozinho, pra onde quer viajar? Qual é o próximo destino? Eu gosto de história de perrengue de viagem. Eu também gosto. Eu acho engraçado. Eu gosto mais das histórias engraçadas, que não são perrengue. Mas que são coisas assim, tipo, uau! Nossa, a gente foi de um lugar pra outro que não sei o quê. E a gente só foi parar em casa 2 dias depois do que a gente saiu. Eu gosto desse tipo de história. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Beijo. A gente se vê.